Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Movimento aqui de Senhor. É muito bom ter você aqui. Para você que está chegando pela primeira vez no meu canal, aqui no meu canal eu falo para mamães sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve no meu canal para sempre estar ligadinho nos próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. Vamos falar então sobre ser uma boa mãe. Eu já peço desculpa para vocês por esse título, mas aqui nesse vídeo eu não vou trazer nada para apontar o dedo falando que se você não fizer isso ou aquilo, você não vai ser uma boa mãe. A ideia não é essa. No meu canal, eu sempre trago vídeos pra gente analisar, pra gente pensar, ou é algum vídeo informativo e você é que vai decidir se esse conteúdo vale a pena, se é um assunto que você tem que procurar mais e realmente colocar em prática ou não. Afinal de contas, a vida é tua, o filho é teu e você que precisa ir diante de Deus para aprender dele. Ele é que sabe tudo, a forma como você deve criar o seu filho. Então, me desculpa. E se você já tem uma sugestão de outro título para esse vídeo, coloca na descrição abaixo. Se fizer sentido, vou mudar o nome desse título e vou colocar a sua sugestão. Ser uma boa mãe. Que coisa pesada que a sociedade, que o mundo coloca sobre nós mulheres. Nós temos que ser boa mãe. Se você trabalha muito, você não é boa mãe. Se você não trabalha fora de casa, se você se dedica à casa, em cuidar dos filhos, isso não é trabalho. Tá sendo uma mãe horrível também. Primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de nós levarmos em conta as práticas, que eu quero deixar aqui como sugestão para você. Nós precisamos ir diante do Senhor e procurar do Senhor que tipo de mãe que Ele quer que eu seja para a herança que Ele me deu. Afinal, você é filha do Senhor, então é do Senhor que você precisa estar com ouvidos atentos e ouvir o que Ele falar e se pôr a aprender e seguir o que Ele fala. Não o que o mundo fala, o que a sociedade diz, o que culturalmente é o correto. Você é filha do Senhor, é a Ele que você deve honra e obediência e também caminhar naquilo que Ele quer. Afinal, Ele te criou, Ele te deu uma nova vida e Ele te sustenta todos os dias. Outra coisa, o filho não é teu, o filho é uma herança do Senhor. Então, se é uma herança do Senhor, pertence ao Senhor. O Senhor sabe e quer que a gente instrua o filho, crie o filho daquela forma e não da forma que eu acho que eu penso, mas daquela forma porque o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe o que vai acontecer no futuro dessa criança. Então, se Ele sabe como que vai ser lá, Ele sabe qual é a base que o teu filho vai precisar na primeira infância para ser esse suporte, ser essa base para o resto do desenvolvimento dele. Então, essa é a primeira coisa que você tem que mudar na tua mente. Você é filha de Deus e é em Deus, é ouvindo Ele. E como que você faz isso? Lendo a palavra, tendo comunhão com o Senhor. A partir daí é que você vai saber o que Ele quer. Antes da gente ir para as práticas, eu quero ler um texto com vocês e em seguida eu vou dar essas 9 sugestões de práticas diárias que podem te ajudar e que talvez façam sentido para você e para a sua realidade. Vamos ler Provérbios. Vamos lá. É uma leitura um pouquinho extensa. Em Provérbios 31, do 10 até o 31. Vamos ler comigo? Pegue lá a sua Bíblia. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fruto, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores.
A força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Então fica aqui um texto de sugestão para você meditar, ler, reler, pedir do Espírito Santo que revele ao seu coração o que ele tem para você. O que ele quer de você como mulher, como esposa, como mãe, como trabalhadora, como serva dele. O que ele quer de você? E você nele busque qual é esse caminho que ele quer. Nós precisamos aprender do nosso Pai Celeste, porque ele sabe aquilo que nós devemos fazer, ele sabe o melhor para nós, ele é bom, perfeito e agradável. Vamos lá para as 9 sugestões que eu quero deixar para você. Primeira prática diária como sugestão que eu quero deixar para você, querida mamãe, e isso eu vejo como uma virtude. Ter comunhão com Deus por meio da leitura da Palavra de Deus, da Bíblia. Você pode ler livros, claro, mas dê prioridade para a Palavra de Deus. Aqui tem vida, mamãe. E a segunda questão, tem a oração para ter essa comunhão. Ore ao Senhor, se derrame aos pés dele. Você está cansada? Está sobrecarregada? Vai para ele. É ele que vai te dar a força que você precisa. Vai abrir os olhos para te mostrar a questão, a solução que você precisa nesse momento e vai ser o conforto que você precisa. Então isso é uma virtude da mamãe que está sempre em comunhão com o Senhor, buscando, batendo, pedindo para que o Senhor direcione a sua maternidade, o seu casamento, o seu trabalho, qualquer área em que você está. Segunda questão, faça discipulado com o teu filho. Também considero isso como uma virtude, uma qualidade da mamãe que quer que o seu filho caminhe nos caminhos do Senhor. Primeiro, você discipula o teu filho sendo exemplo para ele, sendo modelo. Todos os dias ele precisa ver em você a atitude de Cristo, seja no seu falar ou seja nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu proceder. Mas você precisa também ensinar de forma concreta, sentando e contando para o Senhor o que a palavra de Deus diz. Conta as histórias bíblicas para ele, sente com ele e conte as histórias bíblicas do que aconteceu. Pega lá desde que o mundo foi criado a partir de Gênesis e vem contando as histórias bíblicas. Então tem essa prática todos os dias. Faça o discipulado, uma coisa pequenininha, 5 minutos, 3 minutinhos, porque a criança pequena não vai dar conta de ficar muito tempo. Então é uma coisa pequena, mas tem uma leitura, tem um momento de adoração, de oração, todos os dias, para que o seu filho vá aprendendo qual é a necessidade dele. Primeira é buscar Deus e as outras coisas são acrescentadas. Terceira boa prática diária, como sugestão que eu quero deixar para ti, organização. A sua casa precisa ser organizada. E aqui o que eu tô falando em organização, não é que você precisa ser perfeccionista, que meu filho não pode brincar e espalhar os brinquedos porque já tá... Não. Cada coisa precisa ter a sua casinha, que é assim que a gente fala para a criança entender. Então, por exemplo, a meia dela, as roupinhas dela tem um lugar certinho para que ela saiba onde que está, quando ela precisar ir lá pegar, ir lá guardar. Onde que coloca a roupa suja? No cesto de roupa, não é jogar. Onde que ficam os copos? Fica aqui guardado. Então é essa organização. Os brinquedos, ter o potinho certo na onde guarda o carrinho, na onde guarda as coisas de boneca, pecinhas de montar e outras coisas que você tem aí. Então seja uma casa organizada, porque primeiro vai dar para você uma sensação de tranquilidade, vai dar um ambiente leve, porque tá tudo no seu lugar. Todo mundo na casa sabe. Se o papai precisar, ele sabe onde que fica. Se você precisar, sabe. Se o filho precisar, sabe. Isso é mais fácil para a criança. Um ambiente organizado faz com que uma criança seja mais tranquila, não seja uma criança agitada, porque ela fica perdida nas coisas, ela não sabe onde está. Quarta sugestão, tem uma rotina. Uma rotina é saudável. Às vezes a gente acha assim, na vida adulta a criança já vai ter que ter uma rotina. Não, na infância não. Pelo contrário,
Quando a criança sabe o que vai acontecer em seguida, isso traz um alívio, ela fica tranquila, sossegada. Então são pouquíssimas as crianças que conseguem viver uma vida mais agitada, mas a grande maioria das crianças precisa ter uma rotina, precisa ter um horário estabelecido de almoço, de café da manhã, de almoço, de janta, dos lanchinhos, um horário de sonequinhas, de dormir, um tempinho para um desenho, se isso for uma realidade na tua casa, um tempinho das tarefas da escola, um tempinho de atividade, um tempinho de brincadeira. Se tem alguma atividade extracurricular, por exemplo, faz uma aulinha de natação. Então ela precisa ter. E ter uma rotina não quer dizer que é algo engessado, tem que fazer. Não. Às vezes vai acontecer de não ser possível. Às vezes o almoço atrasou e tá tudo bem. O fato de ter uma rotina estabelecida até um dia que precisa sair fora da rotina vai ser tranquilo. Faça isso por uma semaninha e observe para você ver que vale super a pena. Quinta questão, e aqui para você que me acompanha, você já me ouviu falando várias vezes aqui. Quinta prática diária que eu quero deixar como sugestão para você. Tenha tempo com o teu filho todos os dias. Sei que os nossos dias são corridos e tem dia que não vai dar certo, mas tenha isso como prioridade. O teu filho sente amor quando você dá tempo para ele. Criança fica irritada quando a mamãe ou quando o papai não tem tempo para ela. Dar presentes, é muito gostoso receber presente, é muito gostoso presentear um filho, mas não é isso que indica amor para o seu filho. E o fato de você falar assim, mas eu tô trabalhando, meu filho, para dar uma comidinha para você, uma casa para você. Gente, se a gente for parar para pensar, tanto na Bíblia como nos direitos da criança, isso é um dever teu. Isso não é um ato de amor, né? Se a gente for olhar bem, é claro que acaba sendo, mas diretamente isso é um dever de pai e de mãe, dar coisas para o filho, alimentação, dar um lar, dar uma roupinha, coisas básicas, isso é um dever teu. Então a criança não entende amor com isso. A criança pequena entende amor nas pequenas atitudes. Então o fato de você sentar no chão e ficar 10 minutinhos que dá do seu tempo, isso significa amor para o teu filho. O fato de você levar ele para tomar um sorvete, para dar um passeio na rua, perto de casa, para levar num parquinho do bairro que você mora, isso é amor para o teu filho. Então todos os dias tenha esse tempinho com ele. Tem um texto em Efésios que fala: pais, não irriteis o filho, e filho fica irritado quando não tem tempo do pai. Claro que você não vai ser um fantoche do teu filho, com certeza, isso precisa ter equilíbrio. Mas presta atenção, porque às vezes alguma birra, alguma coisa que para você é malcriação do teu filho, na verdade é ele te dando um alerta que ele está sentindo falta de ter um tempinho com você. Presta atenção que muitas vezes é isso e não é uma desobediência da criança, que acaba sendo um comportamento de desobediência, mas na verdade é um aviso de que eu tô sentindo falta da sua presença comigo, eu queria fazer alguma coisa, passar mais tempo com você, entende? Então, coloque isso como prioridade no seu dia a dia, que você vai ver como que isso vai te ajudar no relacionamento com o teu filho. Sexta boa prática diária: reduza, equilibre o uso de telas por sua parte, mamãe. Cuidado com o tanto de tempo de tela que você fica. Muitas vezes, algumas mamães ficam em casa. Elas querem ficar principalmente esses primeiros anos aí de vida da criança na primeira infância, mas elas acabam ficando mais tempo na internet, no Instagram, no Face, no WhatsApp, enfim. Esquece dos filhos. E aí depois a gente quer que os filhos tenham moderação no uso das telas. Uma das coisas que tem de pior para o desenvolvimento da criança é o exagero de telas na vida dela. Eu tenho vários vídeos aqui, inclusive eu tenho essa playlist, que eu vou deixar o link dela na descrição abaixo para você saber um pouquinho mais sobre os perigos do excesso de telas na vida do teu filho. Então dê o exemplo diariamente. Use quando preciso, de forma moderada, mas primeiro você precisa organizar em você para dar o exemplo, para depois que você possa exigir do teu filho e pedir para ele, mostrar para ele: filho, a mamãe também precisa. E outra, telas é uma coisa que vicia a gente. Presta atenção, tenta ficar um dia sem mexer no seu celular. Vê se você dá conta. Se você quiser, me conta aqui nos comentários como que foi pra você. Você conseguiu ficar um dia sem mexer no seu celular? Keila, consegui, mas foi muito difícil. Não, consegui e fiquei de boa. Testa pra ver se você já não tá viciado nas telas. É complicado. Eu também tenho isso.
Eu sou falha nisso. Todos os dias eu estou tomando alguns cuidados, por exemplo, eu deixo o celular no modo avião, ou eu deixo o celular no mudo em um outro ambiente, porque o celular manda uns impulsos pra gente, mesmo que ele fique no silencioso, e a gente vai querer mexer lá nele. Então a gente acaba perdendo muito tempo ali, né? Nem sempre é uma questão de trabalho. Às vezes é uma perca de tempo mesmo, que a gente poderia estar ocupando esse momento para estar orando, para estar lendo a Bíblia, para estar lá cuidando de alguma outra coisa, algum projeto, ficando com os filhos. É claro que a gente precisa de um momentinho de lazer, mas será que tem sido momento de lazer ou tem sido momentos de perca de tempo? Faltam mais 3 sugestões que eu quero deixar para vocês. Se você já está gostando desse vídeo, te ajudei até agora, já deixa o seu like aí para você não se esquecer. Todos os dias vá ao ar livre junto com o teu filho. Tem uma praça perto, tem um parquinho perto da casa de vocês, ou então tem um quintal bom na sua casa, ou mesmo na frente da casa, se for possível, ou dá uma voltinha na quadra do bairro. Todos os dias tem essa experiência de ao ar livre. Isso é muito bom. Ar livre é um ambiente que desestressa todos nós. Apreciar a natureza, olhar o quanto que o Senhor é bom, as árvores que Ele fez, as plantas, os insetos, as texturas, olhar para o céu, tomar um solzinho, um vento. Isso é bom para nós e também para as nossas crianças. Então tenha esse hábito para também ser excelente, para ajudar o teu filho tanto a equilibrar as emoções, tirar aquela agitação, fazer com que ele gaste energia, porque isso também vai ajudar lá na hora da sonequinha, vai ajudar na hora de dormir à noite e também vai ajudar com a alimentação. Então isso é muito bom. E outra, vai estimular na prática de movimento. Então isso só tem benefícios, tanto para o seu filho quanto para você. Te trouxe aqui bem pertinho, porque essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o seu tom de voz e com a forma como você fala com o teu filho. Claro que nem sempre vai ser possível a gente vigiar isso, mas a grande maioria das vezes nós somos estúpidos demais no tom da nossa voz e nas palavras que nós usamos. Temos várias formas de falar a mesma coisa. A gente pode falar a mesma coisa sem ser algo que fira o filho. E aí você vai criar algumas questões emocionais no cérebro dele e que vai pesar e que às vezes o seu filho vai carregar isso para o resto da vida. E vai ser muito difícil para ele lidar com algumas situações no futuro. Talvez num casamento, talvez no trabalho, talvez quando ele for pai ou mãe. Então toma muito cuidado. E isso só indo diante de Deus. Uma sugestão para você aprender a morder a sua língua, ou mesmo aprender a morder o seu pensamento antes de sair na boca, de sair em palavras, em fala. Estude Provérbios. E todos os textos que falar da língua em Provérbios, anote. E vá decorando, Por quê? Porque é tudo o nosso comportamento mudado de acordo com aquilo com que nós enchemos a nossa mente. Então vá para Provérbios, comece desde o primeiro capítulo, vá até o 31 e vá anotando. E estude decorando, buscando do Senhor, pedindo para Ele moldar a sua língua. Muitas vezes uma fala ela é pior do que um castigo, do que a gente fazer uma disciplina indevida com a criança. Então, às vezes, a palavra fere muito mais do que a nossa atitude e isso fica marcado. Então, se você sofreu isso e você tem esse falar duro por causa disso, procure Deus para te ajudar a curar. Procure disso, estudando a palavra, guardando os textos, memorizando e batendo e pedindo e batendo e pedindo, porque o Senhor é fiel para curar todas as nossas feridas. Toma cuidado para você também não fazer a mesma ferida no coraçãozinho do seu filho ou da sua filha. A última sugestão e não menos importante que eu quero deixar para você é: não se compare. Não se compare, mamãe. Você é a mamãe que Deus tem para o seu filho e para sua filha. A sua amiga é outro tipo de mamãe que Deus tem preparado. Então nunca se compare. Procure em Deus. Está pesado para você? Procura Ele, Ele que vai te aliviar. Procura alguém mais experiente, mais avançado, que passou por situações assim, lá da onde você congrega, que sejam pessoas que vão te dar palavras diante de Deus, porque te dar palavras vazias,
que o mundo acha, que a cultura acha, que a sociedade acha, não vai te ajudar, só vai trazer mais pesar para você. Então, primeiro procure em Deus, ore a Ele, derrame-se sobre Ele, chora se precisar, né? E descansa no Senhor. E depois procura alguém, procura uma pessoa sábia, uma pessoa que passou por uma situação igual ou semelhante à sua, para ela te ajudar em oração, te ajudar em palavra e em instrução. Não se compare. Você é exatamente assim da forma que Deus quis. Se você está se sentindo culpada, vá diante do Senhor. O Senhor não imputa culpa sobre nós. A questão da culpa que o Senhor traz é na questão de tratamento, é para nos levar ao arrependimento. Não é de ferir e de ficar apontando isso ou aquilo. Então, se está um fardo difícil para você e você fica olhando as outras mamães e vê por que você não consegue, por que a outra consegue, ou por que é tão difícil para você, vá diante do Senhor. Não se compare. É como se você dissesse para o Senhor: "Ei, Deus, você não sabe mesmo, hein? Você me fez errado, você deveria ter me feito com essas qualidades. Ou você me deu um marido muito ruim, hein, Deus? Me deu um filho muito ruim." Entende? Quando você faz essa comparação, você está falando isso para o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Você tem mais alguma prática diária que você pensa também que é uma prática que toda mamãe deveria ter diariamente? Coloca aqui nos comentários pra gente aumentar mais e pra gente trocar essa figurinha, porque nós aprendemos uma com as outras. Ninguém sabe de tudo, né? Só o Senhor é que sabe de tudo, porque Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, aqui é um canal para trocas. Te espero no próximo vídeo do meu canal. Tchau!